Grêmio e Inter. Qual deles vai para a zona de rebaixamento na próxima rodada? Problema maior do Grêmio é na casa-mata? E do Internacional? Está fora do campo ou dentro do campo? Olá, amigos do canal do Professor Didas, estou chegando para mais um Futebol Razão especial e a gente precisa ratificar sempre que quando é um Futebol Razão especial nós estamos falando sobre o Campeonato Brasileiro 2026. Após a 12ª rodada a gente vai fazer uma análise dos jogos, passar os resultados, classificação. Mas antes a gente já pede a vocês aí, né, que se inscrevam no canal, que curtam, comentem, compartilhem, mas é importante que se inscrevam no canal, até para que nós tenhamos, né, condições de cada vez evoluir mais nessa busca que a gente está fazendo aí com essas postagens sobre o Campeonato Brasileiro e outras matérias dentro do canal que a gente vai falar um pouquinho mais depois, tá bom? Então a gente vai falar sobre a 12ª rodada, vamos passar os resultados, né? 12ª rodada que iniciou no sábado, com a Chapecoense perdendo em casa, levando uma goleada do Botafogo 4-1, está na última posição agora na tabela, Chape. O Vasco recebendo São Paulo e virou o jogo 2-1, perdi por 1-0, conseguiu virar para 2-1. O Vitória recebeu o Corinthians e empatou em 0-0. O Cruzeiro ganhou do Grêmio 2-0, mas sobre o Grêmio perder fora de casa não é novidade, depois a gente fala sobre isso. O Internacional recebeu o Mirassol e perdeu por 2-1 também, vamos fazer alguns comentários sobre isso. O Curitiba recebeu o Atlético Mineiro, conseguiu uma vitória importante, 2-0, Curitiba fazendo uma boa campanha. Santos recebe o Fluminense e perde em casa por 3-2 para o Fluminense, com uns probleminhas lá, né? Mais uma vez do Neymar com reclamação, com torcida, algumas coisas assim. O Palmeiras se mantém forte na primeira colocação, venceu em casa o Atlético Paranaense por 1-0, fez sua lição de casa. O Bragantino recebeu o Remo e fez aquilo que as equipes devem fazer, ganhar da equipe que está na zona de rebaixamento, ainda mais jogando em casa, né? Fez 4-2 no Remo. E o Flamengo, no último jogo do domingo, ganhou do Bahia por 2-0, né? E se aproxima, aliás, se mantém na segunda colocação, muito próximo da equipe do Palmeiras. E eu falando sobre a tabela de classificação, o Palmeiras tem 29 pontos em primeiro, Flamengo e Fluminense têm 23 na segunda colocação, mas o Flamengo, dentro dos critérios, está na frente do Fluminense. Na quarta colocação veio o São Paulo com 20 pontos, o Bahia também com 20 pontos, mas também o São Paulo nos critérios está na frente. Na sexta colocação, Atlético Paranaense e Curitiba, né, os dois com 19 pontos, Atlético Paranaense também dentro dos critérios na frente. Na oitava colocação, Bragantino tem 17 pontos. Na nona, Botafogo tem 16, junto com o Vasco, mas também dentro dos critérios o Botafogo está na frente. Na 11ª colocação, Vitória tem 15 pontos. Na 12ª, Atlético Mineiro com 14. Na 13ª, Grêmio, Inter, Santos e Cruzeiro. E aí, por isso eu fiz essa pergunta, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o Grêmio e Inter, né, que tem 13 pontos, junto com o Cruzeiro e junto com o Santos. Na 17ª, aí vem o Corinthians com 12 pontos, abrindo a zona do rebaixamento. O Mirassol, 18º com 9, 19º Remo com 8 e 20ª Chapecoense em 8º, e nos prejudica bastante como torcedor, né, porque a gente sofre bastante com as derrotas da Chapecoense em última colocação no Campeonato Brasileiro. É preocupante essa posição e a gente não vê muitas perspectivas assim da equipe sair, né, pelo menos num curto espaço, porque está em último, tem 8 pontos, fazendo jogos muito ruins, perdendo em casa, sendo pontos importantes, e a gente não vê assim alguma perspectiva muito forte de que a equipe consiga sair dessa posição muito cedo e, aliás, sair da zona de rebaixamento, né? Então, mas até pelo distanciamento dos demais assim, adversários, a gente vê que tem essa dificuldade, mas vamos lá, vamos seguir torcendo, então vamos Chape aí, né, na busca de soma de pontos e tentar, talvez, né, depois com a parada que vai ter para a Copa, a gente possa ver a Chape se estruturar um pouquinho melhor e buscar os pontos. Mas não pode ficar muito distante não, porque fica complicada depois. Falar um pouquinho do Internacional e Mirassol, né, que depois de uma sequência de bons resultados no Brasileirão, o Internacional fez um mau jogo no Grenal. Aliás, o Grenal foi o pior Grenal dos últimos tempos, então o Inter jogou mal, o Grêmio também jogou mal, mas eu acreditava particularmente que o Internacional tivesse melhorado, tivesse se encontrado, se estruturado melhor na competição e queria, né,
passo a passo, fazer bons resultados em casa, somar pontos e sair de vez dessa condição de perigo de rebaixamento e tentar buscar até alguma coisa melhor dentro da competição. Mas não foi isso que se viu no domingo. Por quê? Recebe o Mirassol, faz um primeiro tempo desastroso, perde por 2-0, né, volta para a segunda etapa tentando buscar pelo menos o primeiro gol para depois buscar um empate, acabou fazendo o gol no finalzinho do jogo, não foi possível um melhor resultado, e aí se viu, né, estádio lotado, o torcedor acorreu ao jogo, né, um jogo atípico no horário, 11 da manhã de domingo, mas os torcedores estavam lá, mais de 30 mil pessoas estavam no estádio para tentar empurrar o time e a equipe acaba dando esse resultado negativo para o seu torcedor. Saiu vaiado no primeiro tempo, saiu vaiado depois do jogo, o treinador contestado com as suas escolhas, com as suas opções, o Alan Patrick fez o gol contestado também pela torcida, né? E a gente espera que o Internacional dê uma recuperada, vai sair no sábado agora para jogar contra o Botafogo fora de casa. Tem um jogo no meio de semana pela Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético, que vai ser em Florianópolis esse jogo, o Atlético manda o jogo em Minas, mas opta por sair de casa, vendeu o estádio, vendeu o espaço para jogar, né? Então vai jogar em Florianópolis e depois o Internacional tem um jogo de final de semana contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E precisa somar pontos, porque está muito próximo da zona de rebaixamento. Por isso que eu fiz aquele questionamento, se Grêmio e Inter estarão no final de semana, na próxima rodada, porque entendo resultados negativos, é muito provável que o Corinthians, que está ali na zona de rebaixamento, consiga vencer seu jogo, e aí a tendência, né, é essa de colocar aquela equipe que perder, fatalmente pode estar vai estar na zona de rebaixamento. O Grêmio é sempre a mesma coisa, né? O Grêmio já jogando fora de casa, ele só vai a passeio, só vai dar alegria para a torcida adversária, né? Porque a gente sabe, não incomoda ninguém, só incomoda o torcedor. Tá louco para entrar na zona do rebaixamento, porque vem perdendo pontos, perdendo jogos, e jogando muito mal. Eu lembro de uma época em que eu achava que o time do Grêmio era um bando de loucos correndo dentro do campo, e essa época voltou. Infelizmente, a gente vê o time do Grêmio não tem sistema defensivo bom, não tem um meio-campo funcionando, ainda que jogue às vezes com 3 volantes, não adianta nada. Tem um ataque, coitado do Carlos Vinícius jogando sozinho lá na frente. A gente depende muito de alguns lampejos individualizados do Enamorado ou do Amusu, mas basicamente o time do Grêmio depende de um balão da defesa ou uma metida de bola do Everton para a velocidade de um desses atacantes, ou para que o Carlos Vinícius, sempre brigando com os adversários, lá está difícil, porque sempre tem 2 a marcá-lo, que ele consiga ter uma vitória pessoal, no duelo individual ele consiga uma vitória e consiga um resultado para fazer um gol, porque de outra forma nós não estamos conseguindo produzir absolutamente nada ofensivamente, porque nosso meio campo não funciona, e não estamos produzindo nada defensivamente, porque a nossa defesa vira uma peneira em função de que o Grêmio tem essa característica de dar a bola para o adversário, e os adversários gostam disso e vêm para dentro do Grêmio e conseguem os resultados. E aí eu fico, né, fazendo uma crítica em relação ao modelo de jogo do Grêmio, né? Quando eu falei que um bando de loucos correndo dentro do campo, normalmente quando tem um bando de loucos tem alguém de fora, né? A gente precisa que alguém, um médico, algum terapeuta tente modificar isso, mas a gente não vê isso, né? A gente vê que quem está do lado de fora não enxerga o que está acontecendo, ou se enxerga e não quer mudar e se torna por vaidade, quer manter um modelo de jogo que a gente vê que não está dando certo, e isso está sendo muito ruim para a equipe do Grêmio. Então nós precisaríamos que o nosso médico, o nosso terapeuta tivesse o remédio, mas ele não encontra nada disso, né? E está muito complicado porque os resultados negativos vão se somando, as derrotas vão se somando, o Grêmio não ganhou um ponto, aliás, ganhou um ponto apenas com a Chapecoense, que é a última colocada está na zona de rebaixamento, fora de casa. Os demais sempre foi derrotado, não conseguiu uma vitória, e isso é muito ruim para uma competição como essa, em que se precisa somar o maior número de pontos possíveis. E o que eu vejo o maior problema do Grêmio está, e para mim na casa mata que está o problema do Grêmio, porque tem muitos jogadores que não são craques e esse treinador quer que os jogadores façam funções que são funções de craques, mas eles não são. E aqueles jogadores que são bons jogadores acabam tendo que cumprir algumas funções que eles não sabem e acaba prejudicando seu desempenho individual e que no coletivo complica muito. Colocar jogador que não é de determinada função a tentar fazer alguma função que ele não sabe vai sempre, primeiro, causar um problema para o atleta, que vai ser mal visto pela torcida, e
para a equipe que a gente não vai conseguir ter o melhor desempenho coletivo e acaba, né, se somando resultados adversos e desempenhos não muito bons na competição. Então, o Grêmio precisa urgentemente ter uma leitura individual daquilo que quer fazer, depois uma leitura coletiva também do que nós esperamos e, por último, colocar o individual e o coletivo a favor do time, a favor da equipe. Isso parte do treinador, parte dos atletas, né, de toda a comissão técnica, que faça essa leitura e, fundamentalmente, hoje todo mundo aponta que tem que se mudar o modelo de jogo, mas o treinador não entende isso. Né? Todo mundo sabe que tem alguns jogadores que não podem estar vestindo a camisa do Grêmio, mas o treinador também não entende isso. E a gente vai, então, vendo essas dificuldades enfrentadas pela equipe contra adversários que poderiam facilmente serem batidos e o Grêmio está conseguindo, né, deixar de somar pontos contra adversários que não têm um poderio muito maior que o Grêmio em termos técnicos. Mas só que tem um pouquinho mais de organização e isso vai complicando. Vai jogar no meio de semana agora pela Copa do Brasil e certamente o treinador vai vir com a mesma desculpa de que não tem tempo para treinar, porque o tempo é pequeno, que são só por vídeo, mas aí... então acredito que o Grêmio tem que disputar aqueles campeonatos virtuais, na Copa, Taça FIFA, alguma coisa assim, né, pelos campeonatos virtuais, porque é só por vídeo que está trabalhando. Né, e eu não consigo entender isso numa equipe de alto nível, né, ficar sempre a mesma desculpa. Nós já tínhamos essa desculpa com outros treinadores, que é tempo, e infelizmente o Grêmio está nessa situação muito ruim, muito difícil ver um jogo do Grêmio e está complicado, né? Teve um péssimo jogo no meio de semana, conseguiu uma vitória no final, no meio de semana passada, conseguiu uma vitória no final diante de uma equipe amadora praticamente, né, que veio no Estádio Olímpico pela Copa Sul-Americana e o Grêmio conseguiu ganhar 1-0 no finalzinho de jogo, também num lance esporádico lá da capacidade e qualidade técnica individual de alguns jogadores que têm qualidade e capacidade técnica para tentar melhorar. Acho que campeonato seria isso, nós temos que falar um pouquinho também, acho que sobre as curiosidades, que é importante, né? Nós temos a defesa e também a próxima rodada. A defesa menos vazada segue a Palmeiras e Flamengo agora, né? Que os dois têm 10 gols tomados dentro, mas é bastante gol tomado, né? Para uma competição que tem 12 jogos, aí as equipes tomaram 10 gols, é um nível elevado de gols. A defesa mais vazada é do Remo e da Chapecoense, que tem 22 gols tomados. O ataque mais positivo é o Palmeiras, tem 22 gols. O ataque menos positivo é o Corinthians, tem 8 gols apenas marcados. O maior número de vitórias, Palmeiras, com 9. Menor número de vitórias, Chapecoense e Remo, cada um ganharam uma, estão lá os dois últimos na zona do rebaixamento. O maior número de derrotas, Atlético Mineiro, Remo e Mirassol, que perderam 6 vezes. Né? O menor número de derrotas, o Palmeiras, com 1. Então, acho que isso justifica um pouco a campanha do Palmeiras estar em primeiro lugar, porque tem o melhor ataque, tem a defesa uma das defesas menos vazadas, né? Tem um ataque mais positivo, tem o maior número de vitórias, então isso ajuda o maior número e o menor número de derrotas também. A próxima rodada, os próximos jogos, né? Teremos então no sábado, no dia 25, às 18h30, o Botafogo recebe o Internacional, um jogo complicado para o Inter jogar no campo lá no Engenhão. Precisa um bom resultado, porque corre o risco, aquilo que falei, daqui a pouco um tropeço aí, né, estar na zona do rebaixamento. Também no sábado, às 18h30, o Remo recebe o Cruzeiro, o Bahia recebe o Santos às 18h30, e às 21 horas, São Paulo e Mirassol jogam no Morumbis. No domingo, às 16 horas, o Grêmio recebe o Curitiba, jogo complicado, porque o Curitiba vem muito bem na tabela e muito bem organizado dentro do campo também. Jogo complicado, né? Pelo que o Grêmio está apresentando, a gente espera tudo do Grêmio, menos que ele faça um bom resultado e uma grande partida, porque do jeito que está eu acho muito difícil. Tem que haver alguma mudança, pelo menos dentro da equipe, sei lá. Tá? Às 16 horas o Corinthians recebe o Vasco da Gama, e aí que é o jogo que é complicado. Se o Corinthians ganha esse jogo do Vasco, certamente ele ascende, ele vai estar hoje com 12 pontos, ele vai a 15 pontos, e a dupla, né, não conseguindo vencer, certamente um deles vai abraçar essa zona do rebaixamento. Claro que temos o Santos também, que joga fora com o Bahia, tá? Mas temos o Cruzeiro, que vai jogar fora com o Remo, mas eu acho que essas equipes vão somar pontos, sim, e Grêmio Internacional precisam muito somar pontos, que sai o Grêmio em casa jogar ganhando.
Corinthians, então, vai receber o Vasco da Gama. O Bragantino recebe o Palmeiras. O Atlético Paranaense recebe o Vitória. Depois, às 20h30, o Atlético Mineiro recebe o Flamengo. E ainda às 20h30 também, Fluminense e Chapecoense. A Chape precisando urgentemente somar pontos. Jogo complicado. O Fluminense vem bem na competição. Então, uma rodada bastante complicada para aqueles times que a gente fica torcendo para que saiam dessa zona, não cheguem nessa zona do rebaixamento, mas os adversários serão bastante complicados nessa rodada de final de semana. O Campeonato Brasileiro era isso, né? O Futchuras, o especial, chega então aí com esses resultados, chega com essas análises, e vocês podem concordar ou discordar da gente, sem problema nenhum, né? Mas eu volto a dizer, estou com muito complicado, e aquela pergunta que eu fiz lá, Grêmio ou Inter, qual dos dois vai estar na zona do rebaixamento? Tomara que nenhum dos dois, né? Mas as probabilidades são bastante grandes, pelo que eles vêm jogando, pelo que estão apresentando e pelo que se desenha em relação à rodada a próxima rodada, que será a 13ª rodada. Tá bom? Futebol Razão especial vai ficando por aqui sobre o Campeonato Brasileiro e a gente se vê na sequência aí. Obrigado.